tempo às vezes, né? Depois de adulto a vida muda. Não é assim, José Jornada? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulinho, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, né? Com o tempo aí a gente acaba amadurecendo e tendo outras responsabilidades, outros compromissos, outros interesses, né, Paulinho? Outros interesses, é verdade. Eu, às vezes, quando eu me pego olhando televisão, eu tô olhando o programa de velho mesmo. É aqueles trato feito, largados e pelados, ou quando tem no History Channel algumas histórias antigas de guerras e escavações e tal, né? Tem uma programação muito interessante, né? Se você conseguir acompanhar hoje, principalmente nos streaming, e aí nas TVs que são por assinatura, realmente vale a pena, né, Paulo? Vale a pena mesmo. Bem, o nosso convidado de hoje, ele é o responsável, secretário adjunto de Obras, Mobilidade e Segurança Pública. Jornada, tu se reformou com que patente? Eu me reformei como tenente-coronel da reserva da Brigada Militar. Tenente-coronel, então ainda continua na reserva da Brigada Militar. Isso, a gente vai à reserva para depois, né? Aí sim. Sente saudade um pouco daquela época do militarismo ali, da disciplina, dos horários, das regras e tal? Paulinho, com certeza, né? A gente tendo dedicado toda uma vida profissional à atividade dentro da Brigada Militar, que é uma instituição com uma organização de disciplina, de hierarquia, não tem como tu jamais esquecer. Por mais que tu esteja hoje num mundo, a gente chama paisano, dentro dos militares, né? No mundo civil, a gente continua muitas vezes com características, tendo todo um cuidado, né? Porque tu não está num espaço militar. Mas a gente sente saudade, com certeza. A gente sente a alegria de muitas vezes estar entre os irmãos militares, né? Os guerreiros que a gente chama, que tanto lutam e tanto tentam dar uma segurança razoável para as pessoas, para a comunidade. E hoje, Cruz Alta, a gente vê, e você é um dos que acompanha muito aí, né? Diariamente. Tem um papel fundamental aí como responsável aí por um programa de tanta importância como o Ponto Crítico aqui, né? Ouvido por milhares de pessoas, né, Paulinho? A gente sabe disso. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui com você, falando com a comunidade, passando informações, e uma pergunta dessas aí me deixa realmente grato. Me fazer uma pergunta dessa, ele te dizer, com certeza a gente sente saudade, né? É um tempo que passou e a gente vive o presente, o dia a dia, mas que está marcado lá no fundo do coração, né? Inclusive o 16º BPM tem motivos de sobra para comemorar, né? Completou o aniversário, né? Exatamente. Essa semana, né? Quantos dia anos? 8 de janeiro completou 30 anos o 16º 30 BPM. Anos já, hein? Passou rápido, hein? Muito rápido. Lembra, Paulinho, quando foi inaugurado? Claro que lembro. Foi. Isso decreta também a minha idade, né? Opa, não, então vamos mudar de assunto. Não, mas é aquela história assim, ó. Não, mas, Paulinho, tu lembra tal coisa? Lembro. Lembro. Quando começa assim de lembrar assim, de coisas que já passaram 30, 40 anos, a gente decreta a nossa idade, né? Também. Que já está avançada, né? Parabéns a todos os integrantes do 16º BPM e também do comando, né? Do RPO, né? Do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Alto Jacuí. Sim, com certeza. Que são tantos municípios, são tantos batalhões, né? E às vezes, né, Jornada, claro que o nosso assunto da entrevista não é a Brigada Militar, mas às vezes a Brigada, ela faz um trabalho silencioso como a primeira ponta de defesa do Estado e da sociedade, né? Porque qualquer pepino que dá, seja ele de qual for, mesmo que os bombeiros saiam para as abelhas, a brigada sempre é chamada também através do 190, né? Com certeza, né, Paulinho? Na verdade, a Brigada Militar, ela é a primeira instituição, né? O braço que está junto à comunidade. O cidadão, o primeiro telefone que ele lembra em qualquer situação de emergência, né, é exatamente o 190. Muitas vezes ele não lembra de ligar para 193, para 192, muitas vezes, então, até às vezes, ao invés de ligar para a SAMU, liga para o 190, e logicamente as providências são tomadas. Só um apontamento que eu acho que é importante para nós ligar, já vou falar sobre o nosso assunto, o nosso setor. A gente tem tempo hoje, fica bem tranquilo. Opa, que bom, Paulinho, te agradeço aí, agradeço a direção da rádio e do nosso amigo Álvaro também. E um abraço para o Mauri, né, com certeza. Tá de férias.
Mas férias do quê? Desculpa, Paulinho. O Mauri não para, tu sabe, né? O Mauri não para, mas ele adora fazer reformas, Jornada. Sim. Ele se mete a fazer quiosque em casa e bancada e derruba e faz de novo e tal. Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. Claro, ele está aproveitando uma piscina, um churrasquinho, família, horário um pouco mais estendido, barba por fazer, mas com certeza, eu tenho certeza absoluta que ele está ouvindo o programa e segundo que ele está com alguma obra em andamento. Que bom, um abraço então, Mauri. Não, mas só registrar então rapidamente que da importância que é Cruz Alta, e hoje tem um trabalho muito forte aí, né, da comunidade devidamente organizada, com seus agentes, autoridades administrativas, autoridades políticas, do CRPO Alto Jacuí em Cruz Alta, Paulinho. Tanto que o CRPO Alto Jacuí hoje, ele é responsável por 3 batalhões. Na nossa época eram 2. Hoje, inclusive, o 37 BPM de Frederico Westphalen. Sim, eu vejo que as ocorrências entram daqueles municípios da região do Alto Uruguai, que era chamado. Então, vai lá na ponta, praticamente, do estado, lá no Rio Uruguai, a responsabilidade territorial. Isso tudo é de uma importância, para nós é uma referência, né? Claro, sem Cruz dúvida. Alta como cidade, né? É que a gente ficou estruturado, né? O próprio comando, ele criou uma estrutura física para poder suportar essa situação, né? Sim, sim. E o Paulinho, agora rapidamente aqui também, o Paulinho é da época que nós tivemos que lutar, batalhar para que voltasse o CRPO, né, Paulinho? Verdade. Chegamos a perder, né, nos idos do anos 2000 e pouco ali, e ir embora de Cruz Alta, e aí houve um grande movimento, e aí a comunidade, eu digo, a união da comunidade transforma a realidade. Isso é certo. E voltou o comando regional e hoje é o que está aí, essa referência, né, Bolinho? Que bom, né? Que bom. Vida longa, a nossa briosa Brigada Militar. Mas, Jornada, o nosso assunto aqui é trânsito, né? Deu algumas alterações aí, entrou umas novas regras dos ciclomotores. Eu realmente, assim, eu não li muito sobre o assunto, sabe? Porque sabia que tinha entrevista contigo e sei que tu conhece bastante do trânsito também. O que entrou de regra para esses ciclomotores? O que a gente vê muito hoje aqui em Cruz Alta são crianças, pré-adolescentes e adolescentes em motocicletas, bicicletas motorizadas, e também vê essas novas bicicletas elétricas, nem sei como chamar, são ciclomotores elétricos e tal. O que tem de diferença entre um e outro? O que está regulamentado e o que não está regulamentado? Todo mundo responde a uma regra de trânsito ou é livre? O gurizão pode passar mesmo com a bicicleta motorizada, que era o nosso sonho de infância, mas nós não tivemos, que naquela época não tinha isso, né? Mas ele pode andar sem capacete, pode estar fazendo grau no meio do asfalto, enfim. Pois é, o Paulinho lembrou daquela época que se tentava montar as bicicletas, inclusive colocando umas molinhas no garfo da frente para ter amortecedor. Para ter amortecedor, já vem de fábrica com amortecedor, né? Mas então, Paulinho, o importante é que nós deixamos bem claro que existe um sistema de trânsito nacional, né, estadual e municipal, onde a responsabilidade do município hoje ela é gigante. Ela é gigante. E é importante, então, que o cidadão, principalmente os responsáveis, os pais, saibam que todos são responsáveis quando estão no trânsito. E as regras são para todos os que conduzem algum tipo de veículo. Mesmo aquela pessoa que está numa bicicleta, Paulinho, numa bicicleta comum, normal, só com o pedal, ele tem a obrigação de cumprir todo o regramento do trânsito. É uma previsão de regramento do trânsito. E o trânsito é essa locomoção de pessoas, porque o trânsito ele envolve primeiro as vias públicas. O que é uma via pública, Paulinho? É importante a gente colocar conceitos para esclarecer para a comunidade. Uma via pública ela não diz respeito apenas à rua ou à avenida, ela diz respeito às calçadas, ela diz respeito aos acostamentos, tudo isso é via pública. Então, a responsabilidade de cuidar o trânsito das pessoas, livre trânsito, também está com as autoridades de trânsito. Mas, vamos esclarecer primeiro o que é um ciclomotor, Paulo. Um ciclomotor, ele é um veículo que pode ser elétrico ou automotor, né, como a gente conhece, veículos a combustão, que tem uma velocidade de até 50 km por hora, né, com uma capacidade de 1000 watts, 1000 kW até 4. Então, isto é um ciclomotor.
Mas daí tem uma questão de tamanho também, 1,40 e 1,70. E aí o que o brasileiro fez? Ele diminuiu desse tamanho. E aí hoje, então, nós temos os equipamentos de autopropulsão, os autopropelidos, que são o ciclomotor. Então é esse veículo maior, com maior capacidade, desloca normalmente numa via pública de até 40 km por hora, não tem esse problema. E já esses veículos autopropelidos, eles já são veículos com diferencial. Não é exigível CNH para ele. Sim. E nem registro e licenciamento. Sim. Mas de que forma, então, como é que o agente de trânsito vai fiscalizá-lo? Todo e qualquer veículo que estiver sob a via pública, ele é sujeito à fiscalização. Esse é um ponto, né? Esse é o primeiro ponto. Então, seja do Departamento Municipal de Trânsito, dos nossos agentes fiscais de trânsito que diariamente estão aí fiscalizando, orientando, trabalhando e educando as pessoas no trânsito, e a Brigada Militar, que tem uma competência também aos mesmos moldes e mais a competência policial. E é através da nota fiscal. Então, ela é exigível. É uma nota fiscal. Mas aí a bicicleta não tem nota fiscal, não sei o quê. Aí é uma situação, né, diferente e tal. Mas um veículo que tem o motor, seja elétrico ou seja um automotor, a combustão, ele sim, esse aí é fiscalizado e tem que ser apresentado algum tipo de nota fiscal, alguma coisa que comprove a natureza, a origem desse bem. Então quer dizer que eu estou andando com uma moto elétrica, vamos dizer, dessas de pequena velocidade e tal. Um autopropelido, digamos. É um autopropelido, tá? Que o pessoal chama de moto elétrica, enfim, mas, sim, mas o autopropelido. O que é bicicleta elétrica também. E aí eu estou andando com ela ali, ela tem uma velocidade de 40 km por hora limite e tal, mas, bem, estou andando. Mas daí eu tô sem capacete, acontece alguma coisa, sim ou não? Não sei se consegue enxergar alguma coisa. Consigo, alguma coisa sim, mas tu pode me mandar esse card aí pelo WhatsApp que eu coloco aqui na tela. Vamos colocar. Vamos colocar ele na tela aqui também para o pessoal poder... Paulinho, os veículos... Mas daí o que acontece? Que isso que eu te perguntar. Daí eu tô andando com essa autopropelido de 40 km por hora, eu tenho que ter um documento desse veículo, é isso? Tem que ter um documento desse. Algum documento... Vamos dizer que eu peguei uma fiscalização, me pararam ali. Eu sem capacete, chinelinho, pé na areia, né? Verão. E aí... Isso. Pô, Paulinho, sem documento, me desculpa. Botega. Esse primeiro momento, naturalmente, a gente está numa fase de orientação e de educação das pessoas. Certo. Tá? Ou seja, porque até por questão de adaptação. Eu sei que, em princípio, a lei deveria ser aplicada automaticamente. Mas eu acho que é importante que as pessoas sejam educadas primeiro. Existe uma questão da obrigação da documentação específica para o ciclomotor. Na CNH e então o certificado de registro e de licenciamento. E existe para todos os veículos algumas exigências, como questão de indicador de velocidade, de campainha, de sinalização noturna, para todos os veículos, inclusive para as bicicletas elétricas, Paulinho. Tá? E para os ciclomotores, obrigatória o quê? O capacete. Este é obrigatório. Então capacete. Agora passou a ser obrigatório. Ele é obrigatório. Então, a partir de 1º de janeiro, o ciclomotor é um veículo que é exigível Carteira Nacional de Habilitação ou autorização para conduzir ciclomotor especificamente, né? É esse aí que tu tá mostrando, né? Exatamente. Ali o Paulinho já está ali colocando aqui. Lá. Aí fica muito claro, né? Os tipos... fica mesmo, entendeu? E você pode ver que a bicicleta elétrica... Não precisa. Ela não tem esta necessidade de CNH. Mas ela tem que seguir todo o regramento de trânsito, né, Paulinho? Isso aí eu vou ter que botar no site grupopilau.com para o pessoal poder olhar, né? Por favor. Estará colaborando, né, com as ações aí do município de Cruz Alta na questão da área do trânsito. Então na verdade, a grande diferença que tem é que
Se eu tô com um ciclomotor, eu passo então a ter que fazer o registro em emplacamento obrigatório. Sim. E vou ter que estar habilitado. Habilitado. Ponto. Exatamente. Não tem mais. É a principal diferença para as pessoas, né, que não são especialistas na questão de mobilidade. Essa é a principal diferença. Um ciclomotor é um veículo com 1,40, 1,70, né? Desculpa, 1,40 de comprimento, Sim. 70 de largura. Essa capacidade de 1000 kW até os 4. Então, e a exigência de CNH e de certificado de registro e licenciamento. Entendi. Para que possa rodar. Eu sei que a gente está sendo redundante, mas para que fique bem claro, né, Paulinho? Então, o restante ou é bicicleta elétrica ou é autopropelido. Que é isso que tu vê ali, o pessoal... Gurizadinha no patinete ali, vindo. Um patinetezinho. Esse não vai precisar carteira. Não, esse não precisa habilitação. Porém, ele vai ter algumas regras que são... Ele tem umas regras bem claras, né, Paulinho? Que em princípio ele deverá andar em locais pré-definidos. Aí tu vai me perguntar, o município já regulamentou isso? Não, ainda não, né, Paulo? Sim. Isso é uma coisa nova a partir de 1º de janeiro, mas que a gente observa que as pessoas hoje, eu sei que há uma reclamação muitas vezes e tal, mas muita gente tem esse cuidado de andar em lugares mais seguros. Lógico que nenhum desse tipo de veículo está autorizado a andar em cima de calçadas, né, Paulo? É verdade, né? Nem as bicicletas normais, né? Pois é, Jornada, deixa eu só dar uma aproximada nessa imagem aqui, porque eu acho importante algumas informações ali que estão sendo divulgadas ali pelo CONTRAN, que é a questão dos equipamentos obrigatórios, né? Por exemplo, você que tem aí uma cadeira de rodas elétrica, né? Sim. Um patinete, aqueles também que tu fica equilibrando ali. Tudo isso aí é equipamento autopropelido, mas tem que ter indicador de velocidade, a campainha de sinalização, a sinalização noturna, que eu acho que muitos não têm, a não ser as cadeiras de rodas elétricas, que já vem, né? E para sinalização, né? Os patinetes não tem, a maioria não tem que se tomar um cuidado em relação a isso. Já as bicicletas elétricas, elas já têm os pneus têm que estar em condições, né? Tem que ter as sinalizações, assim como as bicicletas também, que... Exatamente. Normais, né? Se tu quer andar de noite, tu tem que ter a sinalização noturna, né? Mas eu não vejo ali o capacete. O capacete é o capacete obrigatório no ciclomotor. Mas nesses não é, então. Aí é que a gente coloca de uma forma assim, ó, e muito consciente, Paulinho. E que fique muito claro, principalmente para o pai, para a mãe, para o responsável. O capacete, independente da obrigatoriedade legal, da cobrança da autoridade de trânsito ou do seu agente, o capacete é uma maneira segura de tu te deslocar. Digamos que ele é que nem o EPI para quem está trabalhando em determinado lugar. Sim. O teu deslocamento, ele é, primeiro que é um deslocamento em um veículo que, dos autopropelidos principalmente, e bicicleta, e os outros também, que, né, de 2 ou 3 rodas, é um veículo que tu está equilibrado, tu anda com equilíbrio, né? É verdade. E então pode se é um risco muito grande de tu cair. Não, e às vezes até um carro passar perto de ti, dar um vácuo do vento, tudo se desequilibra e Deus, né? Também. Então, por isso que a gente afirma que, independente dessa questão da exigência legal, ele é imprescindível. Sim. E a gente tem visto uma mudança de comportamento ao longo do tempo, que são as pessoas andarem até de patinete com um capacete, Paulinho. Sim, não, a maioria mais simples, lógico e tal. Os pais que se preocupam, né, com os filhos, né, e os próprios adultos sabem que tem que usar capacete. Ele sabe porque o risco de um tomo do adulto é muito maior, né? Sim. Tem um risco muito maior de um traumatismo craniano ou uma situação mais delicada. E aí, normalmente, já quando compram esses equipamentos autopropelidos, já os capacetes. Às vezes eu fico um pouco preocupado com a turminha aí da bicicleta elétrica, porque normalmente essas bicicletas, elas não são original, elas são montadas, né? Aí tem um outro detalhe, Paulo. E é bom a gente esclarecer. Nós não temos a previsão da bicicleta artesanal. Ela não está legalizada, a bicicleta artesanal com motor a combustão.
com motor a combustão. Porque, na verdade, esses motores a combustão são parecidíssimos dos ciclos motores, né? Sim, não. Ele é um ciclomotor. A maioria deles é um motor com uma capacidade que vai acima de 50 km por hora. Não estou dizendo que algum não seja diferente, mas a maioria. E isso não há previsão. E para que tu legalizasse, é possível, claro que é possível. Teria que passar pelo Inmetro e aí sim passar pelo Detran para essa legalização. Mas daí fica legalizado como bicicleta elétrica ou fica legalizado como ciclomotor? Não, na verdade, normalmente não legaliza. É uma coisa assim, não passa. Muito difícil. Não passa. Praticamente não passa. Até porque o Brasil não tem essa... Se tu for, tu deve ver o Discovery Turbo lá e tal. Sim. Nos Estados Unidos é uma coisa que é tradicional, cultural, transformar veículo, fazer e tal, e autorizar o Estado. O Brasil não. Os ciclomotores, a gente fala também naqueles de 4 rodas também, vale como... Não, daí o quadriciclo. Quando a gente fala aí é quadriciclo. Tá, e o quadriciclo, isso. Qual é a regra que se encaixa O quadriciclo, se ele fosse rodar na via pública, ele deveria estar registrado e licenciado. Só que aqui no Rio Grande do Sul não está sendo feito ainda. Tá, então porque eu vejo... Aqui em Cruz Alta a gente não vê muito, mas você vê muito isso em balneários. Sim. E vê muito na praia, né? Normalmente é nos lugares onde as famílias levam o quadriciclo junto, e aí é aquela alegria da família. Também eu vou ser bem sincero, assim, que a grande maioria a gente vê dentro de pátios de residências, ou espaços privados, né? Não na rua é mais difícil. Até esse é um dos assuntos que também trouxe aqui, até porque sabia que o amigo ia nos questionar. Cruz Alta, de uma forma até pioneira, Paulinho, numa iniciativa aí, vou registrar o nome das pessoas que tiveram essa iniciativa junto com outros aí, que é o Tavinho Bilibio, o próprio Bilibio, né? Também de organizar os quadriciclos, os trilheiros e as motos de fora de estado, ou seja, os veículos off-road. O município de Cruz Alta, ele está organizando de tal maneira que, claro, não vai vir para a via urbana, né, Paulinho? Sim. Isso não é natural, não vai vir para o centro, não está autorizado. A Brigada Militar, inclusive, que tem, né, uma capacidade maior e mais responsabilidade e também e maior poder, já tomou providências, inclusive, de recolhimento de motocicletas que andavam aqui no centro. Sim, né? Porque isso é um grande problema, né? É um problema e uma solução. Primeiro que os trilheiros são maravilhosos. São gente... Meu Deus do céu, que equipe organizada, exatamente. Gente boa. E andar de moto numa trilha, eu já vi, mas não andei. É maravilhoso mesmo, é um esporte saudável, bom, as pessoas se divertem, cada um faz do seu tempo livre aquilo que lhe aprouver. Só que tem regras, não pode essa moto estar circulando no centro da cidade. Até existe fatos, às vezes existe. Às vezes acontece um fato no deslocamento, né? Claro, a pessoa está indo para o deslocamento, para a trilha, quando vê, né? Não consegue levar ela numa caminhonete e tal. Mas a grande maioria faz isso. Bota em cima da caminhonete, vai até a trilha, lá na trilha se diverte e depois volta. O que o município fez, né, Paulina, dentro da sua competência na questão de regulamentação do uso da via pública no município? Ele organizou, junto com essas pessoas, com essas lideranças e com os integrantes dos grupos organizados, que a gente tem que registrar, que estão muito organizados os grupos. Então, se tem uma legislação, até vou ler o número da lei ali, que é a Lei Municipal 3.943, de 8 de janeiro agora, é bem recente. Então, juntamente com Brigada Militar, juntamente com Procuradoria Jurídica do município, juntamente com o Departamento de Trânsito, com o nosso amigo Paulo Henrique, que é o coordenador de trânsito, e teve agente de trânsito que colaborou, discutimos e chegamos a essa situação de registro, criar um cadastro municipal dos quadriciclos, de todos os veículos off-road, das motos, para que se tenha, as gaiolas, logicamente, para que se tenha um controle e definir pontos de encontro para onde eles vão sair para a trilha. Sim. Que não venha em prejuízo a questão da mobilidade urbana. Sim, porque então, não pode, né? Ficou definido lugares, tal e tal, eles vão para suas trilhas, voltam para suas trilhas e dali veículos recolhidos para suas casas. Mas eu vou te dizer uma coisa assim, ó, bem sincero, e vivendo a comunidade como a gente vive, não vejo problema nenhum nesse grupo.
Realmente não vejo. Que bom, que bom que foi organizado e tal, já tem uma regra, uma lei e tal. Eu acho que o grande problema que a gente tem, não é que é um problema, eu não vou usar a palavra problema, eu acho que é uma situação a ser resolvida. Nós temos os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes e adolescentes pegando essas motos elétricas. E aí eu tô falando moto elétrica, bicicleta motorizada. Sim. E aí estão andando aí na rua legal. Tá, eu não vou criticar nunca. Eu nunca vou criticar, por quê? Porque eu fui jovem, eu amei bicicleta quando fui naquela idade ali, e acho que se eu vivesse hoje, provavelmente se eu fosse jovem hoje, uma pena que isso não acontece, eu teria também uma bicicleta motorizada. Agora, se eu saía dando grau aí, empinando nas ruas, aí é outros 500. Acho que até a mãe não deixaria e meus irmãos iam me dedurar. Enfim, a coisa ia ser um pouco mais regrada. O grande problema todo é que às vezes as pessoas reclamam, né, do uso daquele motor 2 tempos, né? Sim. E aquilo ali é bem barulhento, muito, né? Barulhento. Acorda muita gente, aí eles usam exatamente nos fins de semana e às vezes na noite, né, nos dias mais quentes, e aí é onde tem um movimento, né? E isso que tem incomodado muito a população. E principalmente eu acho que a grande maioria, por ser adulto, se preocupa ou com a questão da lei do sossego, e segundo, com a situação de saúde dessas crianças. Exatamente. Porque eu sei que quem empina e faz grau, que agora é o novo nome é grau, gosta daquilo ali. Eu não estou dizendo que não é legal, não é isso, ninguém quer tirar a diversão, só que no trânsito não pode, né? Perfeito, Paulinho. Essa é uma preocupação tanto do órgão municipal como também do órgão estadual, né? Então, ou seja, o DMT, a Brigada Militar, e é uma preocupação do município que essas pessoas, e você falou muito bem, são principalmente jovens que utilizam determinados tipos de veículos, em especial, aí até vou tirar um pouco a bicicleta elétrica. Porque a bicicleta elétrica, ela não é usada, digamos, tanto quanto esses veículos que são esses artesanais, que eu falei. Sim. Que ele é irregular, ele não existe, vamos dizer, Paulinho. se o meu filho estiver andando hoje no centro, coitado do Paulinho Júnior, andando no centro aí e dando grau, a brigada pode parar e recolher? Com certeza. E tem sido feito isso aí, eu vou registrar pela Brigada Militar. O Departamento de Trânsito pode fazer batidas e... Pode fazer operações, pode fazer tal. Tudo. Então, sim, o menino e o pai, eles têm que ter condições de entenderem que ninguém vai proibir dele fazer a bicicleta artesanal. Desde que ele não esteja rodando na via pública. Que ele não esteja rodando... Se ele for para fora, lá na fazenda da família, ande lá dentro. Em local privado, tu pode andar até com o teu veículo sem habilitação. É responsabilidade total tua. Em local privado, não em condomínio, não em estacionamento de mercado. Sim. Não, isso não. Hoje o Código de Trânsito ele é aplicado inclusive dentro de condomínios, que é uma novidade que veio lá do novo código, né? Do último aí. Então, só que na via pública não. E existe um tipo de questão que diferencia a questão dessas bicicletas elétricas, que, desculpa, o do automotor, esse de combustão, que ele tem o acelerador. E esse é terminantemente proibido e leva ao recolhimento. Entendi. Porque a legislação determina que no autopropulsável da bicicleta ali ou do motor auxiliar, ele tem que ser através do sistema do pedal. Tu já deve ter visto essa bicicleta que tem o auxílio ali. Fora isso, está irregular, Paulinho. Jornada. Então, eu lamento dizer pro Paulinho Júnior e todos os outros que se a brigada pegar, pegou, entendeu? O departamento. E aí acaba indo pro Botega, né? Vai pro acaba sendo recolhido. Mas principalmente, uma afirmação que é importante. Já me perguntaram, mas tem pessoa que não criou problema nenhum. E trabalha usa pro trabalho, né? Está trabalhando. Paulinho, eu acho que aquele que não é visto, não é lembrado. É verdade. Eu não estou dizendo que ele está regular, mas tu está regulando algo que não é legal. Mas se tu está andando na tua bicicleta, ninguém viu que tu está
empinando, fazendo bagunça. Ou tá metendo-lhe um acelerador separado ontem, por exemplo, eu não filmei ontem, porque não deu tempo de pegar o telefone celular, e, enfim, eu tava dirigindo. Eu tomo cuidado, porque sempre tem uns fofoqueiros pra falar e tal. Olha ali, ó, tá filmando e tal. Andando e filmando. Mas o grande problema ontem é que tinha um jovem ontem com uma dessas... bicicleta artesanal. Motorizada. Isso. Bicicleta motorizada. Cara, ele estava empinando em frente à prefeitura municipal e cortando os veículos, não respeitou o semáforo, tocou no vermelho. E eu, num primeiro momento, tudo bem, quer fazer da vida dele, os órgãos de fiscalização que vão atrás dele. Mas a preocupação mesmo é ele colocando a vida dele em risco, né? Sem capacete e tal. Eu acho. E vou te falar, né, Paulinho? Essa é uma das maiores preocupações que tem. A saúde. É a questão da saúde. Porque essa pessoa não tem só o risco de saúde dele, ele coloca em risco a saúde de outros, a segurança de outros. E vou te dizer, há uma responsabilidade do responsável por essa pessoa. Os danos que ele causar, se ele é menor de idade, é o pai, né? É o responsável que vai responder. E a gente tem muitas vezes que tem oportunidade, que nem você está nos dando aqui, que a rádio nos dá, de esclarecer isso, deixar bem claro para o cidadão. E isso muitas vezes pode acabar até numa situação envolvendo polícia, envolvendo providência, inclusive através do Poder Judiciário. Então, tem que ter esse cuidado. Eu vi numa cidade, Jornada, eu não recordo o nome da cidade, peço perdão, mas eu li essa reportagem que tinha também essa polêmica aí das bicicletas motorizadas artesanais. Então, e tinham grupos que se reuniam, 2, 3, 4 meninos, e andavam, e uma vizinha lá estava que não aguentava mais. Aí um dia aconteceu que eles estavam andando numa noite de sábado, depois das 10 da noite, ela chamou a brigada foi lá, confiscou as 3, resumindo, a ocorrência foi parar na polícia, e os pais estão respondendo por perturbação de sossego, por direção, como é que é? Direção perigosa, direção sem perigosa. Habilitação, enfim, claro. Um pepino. E os pais, os 3 respondendo aí por problemas muito sérios, e a senhora até teve umas represálias lá no primeiro momento, mas ela não deu bola, ela tocou adiante o negócio. E isso está na lei, né? Exatamente. Tem toda uma previsão legal, né, Paulinho? Pra gente terminar aqui, Jornada, nosso tempo já está esgotando. Bem, tá cheio de pergunta aqui. Eu vou fazer algumas rápidas, tá? É aquele jogo bate-bola, jogo rápido, tá? Certo, tá bem. Toca a bola pra ti, tu devolve pra mim e a gente vai indo. Primeiro, o que tá acontecendo com os semáforos que estão ficando em alerta aí muito cedo, às vezes no horário 7, 8 da noite, quando ele está piscando amarelo, e às vezes sem funcionar, como é o caso, por exemplo, da esquina da Duque com a Venâncio. Nós estamos realmente com um problema no semáforo, Paulinho. Isso é importante frisar para a comunidade que está se buscando a solução. Primeiro, que existe um período de tempo que param fábricas, tudo para, a gente sabe disso, você sabe e tal, e que nós temos hoje a dificuldade de algumas peças de reposição de algum semáforo. Em função disso, nós temos semáforo que está com algum problema. Nós reutilizamos muitas vezes algumas peças que temos de reposição e tal. Hoje, por exemplo, agora pela parte da manhã está a equipe do coordenador Paulo, junto com o agente que faz esta manutenção. Ele está, agora pela manhã, estava trabalhando novamente, verificando se tem uma possibilidade de um ajuste que possa permitir que ela fique funcionando melhor. Mas a solução definitiva será com esses equipamentos, esses materiais de reposição novos que será resolvido. Jornada, que perigo, aquela curva lá na Santa Terezinha da João de Deus, em que tu entra para Eurides de Castro, que tem um negócio da Corsã lá, que a Corsã abriu um buraco, e o buraco está bem na curva, e foi sinalizado com alguns cones, alguns galhos lá. Eu sou morador de Cruz Alta, eu não vou correr lá, mas se entrar uma pessoa de fora ali, vai entrar naquele buraco. Paulinho, também já temos conhecimento, foi feito inclusive contato, é importante dizer, pela empresa com o Departamento de Trânsito. Há uma sinalização que está sendo feita com desvio, ali é um problema também, né? O problema do desvio ali, porque aquela via, ela é principal ali, para quem entra de Cruz Alta de uma forma que não entra pelos trevos e tal, ali, ou por um trevo menos usado, né? Usado, e então está sendo desviado o trânsito ali, mas pode ter certeza que também vamos junto com o coordenador verificar novamente uma melhoria na sinalização lá. E esse buraco perigoso aqui na esquina da Voluntários com a Presidente Vargas, eu tenho medo que aquilo ali desabe tudo, né? Porque você viu que no asfalto já
já tá começando a fazer uma... Sim, ele já fez aquele buraco, que é o buraco tipo do sumidor ali, que vamos fazer o cara olha, né? Sim. Mas é importante registrar, Paulinho, que o nosso secretário, o Marino Marangon, informado pelo setor de trânsito e tal, e que está sempre cuidando das nossas vias, já está inclusive com a equipe lá, já temos lá a retroescavadeira, já tem caminhão, já estão trabalhando neste momento agora? Lá naquele local. Que bom. Antes de vir para cá, inclusive, o próprio conversando com o próprio Marino ali, o nosso secretário, verificamos e já está toda uma equipe trabalhando. Paulinho, aquilo que é possível resolver no momento ou de imediato, as equipes vão buscar através da Secretaria de Obras. Para encerrar, a pergunta mais polêmica, eu diria assim, a pergunta crítica: e as motos na estrada do campus no fim de semana? Essa é uma pergunta. Eu ia falar antes, até quando estávamos falando das bicicletas artesanais. A gente tem um problema, Paulinho. Inclusive sinalizamos ali no primeiro terço ali, você pode ver que agora tem a sinalização de 60 km, porque antes, não só lá a moto velocidade lá, como ali também ele já, a partir dali já embalava 100 e poucos por hora. Está sinalizado. Nós temos hoje o medidor de velocidade, nós temos o pardal, né? Radar móvel. Isso, móvel, que está já funcionando, disponível, e temos operação conjunta eventual com a Brigada Militar. Vamos voltar, só que lá é aquele tipo de lugar que tu vai lá, tu fiscaliza e o pessoal foge. Vai lá, fiscaliza e foge. Mas já teve, eu vou registrar isso, ações conjuntas aí, aonde já tiveram pessoas que foram responsabilizadas pela velocidade. E é importante, motociclista. Eu, na minha época, era diferente um pouco a questão do dirigir. Na nossa época, é bem claro, tem que se dizer uma coisa: não precisava nem se usar capacete, não era obrigatório. A gente não usava capacete, né? Se fumava dentro dos locais de diversão. Dentro dos carros, dentro do carro, mas era um outro mundo. Hoje, felizmente, o mundo está muito mais seguro. Eu perdi inúmeros amigos e tal por acidentes de trânsito, muitas vezes menor de idade, que não usavam nem CNH. Só que hoje o regulamento é muito grande e há um volume de veículos muito grande, e a velocidade que é imprimida hoje por veículos é um absurdo. Mas o importante é que saibam os motociclistas que fazem isso, que a responsabilidade é muito grande. E é proibido? É gravíssimo, multiplicado por 3 no mínimo. Moto apreendida. A moto é apreendida, responde judicialmente, né, pela forma de uso, pelo risco que está colocando. Então, essa é a notícia. E continuarão sendo operações. Mas, se não tem pergunta, ainda depois tem uma questão. Então, eu te dou 30 segundos, está terminando. 30 segundos. Paulinho, IPVA 2025 já tinha finalizado em julho. Ou seja, a partir de agora, o IPVA ainda vale, quem pagou em 25, mas tem veículos que nem o 25 pagou. Haverão operações, naturalmente, por uma questão de obrigação institucional, para que se verifique. E dizer que tem até, né, final ali, até o mês 4, para que sejam pagos os IPVAs para estarem em dia. Tem 4 meses aí para botar em dia. 4 meses, inclusive parcelado agora, né? Uma maneira diferente. Acho que é importante. Jornada, obrigado pela tua visita aqui no estúdio. Venha mais vezes para a gente trazer essas informações. Manda um abraço para o Paulo. Sempre é importante essa conversa para a gente poder trocar informações e trazer as informações importantes para a comunidade. Nós que agradecemos, Paulinho, em nome de toda a equipe do Departamento de Trânsito, da Secretaria de Mobilidade, da Secretaria de Obras aí, e do município de Cruz Alta, por esse cuidado, essa atenção especial que o programa Ponto Crítico, você especialmente, sua equipe, tem sempre buscando se informar, não largando notícia, não largando nada. A gente quer aqui solução, claro, né? Nós não gostamos de perrengue, a gente quer só resolver os perrengues. Então a gente agradece, Paulinho, a oportunidade. Um abraço a todos e à comunidade em especial. A gente que agradece, Jornada. José Jornada, Tenente Coronel, é o secretário adjunto aqui de Cruz Alta da Mobilidade Urbana, também é secretário adjunto das Obras e da Segurança Pública. 10h08, rápido intervalo, já vem com a transição para Ana. Deixo imagens aí do calçadão de Cruz Alta na manhã de hoje. Já voltamos. Já voltaremos com Ponto Crítico.